piram o nosso cabeção, pensamentos do isolamento. Esses primeiros programas nós estamos focando na nossa fé, nesse jogo de tentativas e de resultados e milagres e posicionamentos que ficam martelando na nossa cabeça e pode ser que roube a tua paz. Eu volto a pedir a você um pouco de paciência, que a gente está fazendo isso aqui super improvisado, no meio do nosso clausuro. Então quando passa moto, britadeira, ônibus ou caminhão na rua, apesar de que a gente está com um movimento muito pequeno, acontece. Eu moro em casa mesmo. O tema do nosso episódio de hoje, número 4, são as portas. As portas, as trancas, as fechaduras, linguetas, cadeados e correntes. Pergunta que me fazem demais quando eu abro espaço para pergunta no meu Instagram. Só 99% delas é: a igreja tem que ficar fechada ou a igreja tem que ficar aberta? O que você acha? Nesses domingos que nós temos tido nossas reuniões não acontecendo presencialmente, apenas online, entrar no prédio e pregar para aquele salão vazio faz eu ter mais reforçada ainda a minha convicção de que definitivamente aquilo não é uma igreja. Tradicionalmente a gente fala, eu vou para a igreja, porque denominamos aquele lugar de igreja. Mas quando Jesus morreu na cruz para que ali nascesse a sua igreja, quando ele ressuscitou para que a sua igreja fosse gerada a partir da sua ressurreição, ele não estava naquela cruz com os cravos dizendo, eu estou aqui morrendo, mas eu vou ter um monte de prédios, vai valer a pena. Ou quando ele ressuscitou, disse aos discípulos, se preparem, me encontrem agora em Jerusalém e sejam testemunhas da Judéia até os confins da terra, comprando prédios. Deus não é dono de uma imobiliária. Ainda que o nosso local de reunião seja um útero onde muita coisa é gerada, seja abrigo de nossas reuniões, da nossa comunhão, ele seja o lugar preservado e reservado para o nosso convívio, para o nosso aprendizado, nós temos absoluta certeza que a eclésia, os chamados para fora, a igreja, é a união dos discípulos do Messias. Se eles estivessem no Mar da Galileia com Jesus, ali estaria a sua igreja. Se eles estivessem numa mesa dentro da casa de Zaqueu, ali estaria a sua igreja. Se estivessem 2 ou 3 reunidos, ali estaria a sua igreja. Ou no meio da perseguição de Roma, escondidos nos porões, a igreja perseguida, ali estaria a sua igreja. Jesus disse, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E os judeus diziam, você está louco? Demorou 46 anos para construir esse templo, como é que você vai fazer outro? Ele estava dizendo a respeito do seu corpo, diz o apóstolo João, no seu evangelho. Ele estava falando sobre a sua igreja, é outra coisa. Quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga. Quando o véu do templo se rasga, e o Santo dos Santos não é mais um lugar reservado, não significa que os apóstolos e todo mundo deveria sair correndo para o templo para poder entrar no Santo dos Santos e fazer uma fila e cobrar ingresso. O véu do templo se rasgou não para a gente ir além do véu. Não tem mais nada lá dentro. O véu do templo se rasgou para dizer que Deus não está mais confinado num prédio e que agora ele faz parte de um outro prédio, que somos nós, edificados como pedras vivas, diz o apóstolo João na sua epístola, no 2º capítulo. Pedras que vivem. Paulo diz que somos santuário da sua presença. Igreja não é templo. Templo é prédio, lugar de reunião. Igreja não se abre na junta comercial. Ô Zé, você abriu a Casa da Rocha, você abriu uma igreja. Impossível, impossível abrir uma igreja. Não se abre com o CNPJ. E não se fecha com o mandato de justiça. A igreja foi inaugurada 2000 anos atrás e ela é mística. Se estivermos aqui pela internet, estamos unidos em espírito. Temos nossos irmãos que estão na missão, irmãos nossos da igreja, em países de perseguição inclusive, e nesse momento com mais tensão ainda pela condição de higiene desses países, que a gente nem menciona, mas
um casal na África, um casal na Ásia, enfim, são igreja. Ali está a igreja de Cristo, ali está a noiva, ali está o noivo. Talvez, quando alguém diz, não pode fechar a porta da minha igreja, porque talvez pense que ela é mesmo uma propriedade que lhe pertença. Ela é de Cristo, ela não é minha, nem o prédio me pertence. Ou talvez quando diga, ninguém vai fechar, talvez possa ser por uma bravata, demonstração de força ou de poder, concorrência na sociedade civil organizada, talvez até por algum outro dividendo que possa colher disso. Mas para você que diz, a igreja não pode fechar, senão esse país não vai ter salvação, relaxa. Nosso culto não acontece dentro da igreja. A lógica do nosso culto lógicos, que nós traduzimos como culto racional, o nosso culto lógico é apresentar o nosso corpo como um sacrifício a Deus e nossa vida como instrumento de Deus. Se tem um lugar que não é culto, é aquilo que acontece ali dentro, onde nós hipocritamente levantamos a mão, adoramos e cantamos, mas quando passamos porta afora, ali começa o nosso culto. Porque o nosso culto é a nossa vida, e a nossa ética é a nossa adoração. É a nossa vida diante dos homens, como pedras que vivem, como santuários da sua presença, unidos, espalhados pela face da terra, dentro de um mesmo lugar ou não, que sinalizamos o reino para esse mundo. E quando alguém perguntar, aonde está Deus? Alguém vai responder, estava na igreja, mas fecharam. Não, aonde está Deus? Aqui, me mandou aqui para te socorrer. As portas físicas pouco importam. Obviamente que a preocupação arrecadatória pode fazer com que muita gente se preocupe com isso. Mas a verdadeira igreja de Cristo sempre será sustentada pelo dono de todo o ouro e de toda a prata. Você que no isolamento fica perdido em seus pensamentos, se encontrando tão só, na boca um sabor de veneno e no peito aquele nó, preocupado que você não vai a um prédio, fique tranquilo. O prédio teve o véu rasgado e o Deus saiu de lá para habitar em você. A gente sente falta da comunhão, a gente sente falta do abraço, amigo e da presença dos irmãos. Mas em breve a gente está junto, para fazer junto aquilo que a gente já é, mesmo à distância. Até o próximo episódio.